Por pouco não houve uma tragédia hoje de manhã em um poste que caiu em cima de um caminhão que passava ali pela Avenida Almirante Álvaro Calheiros. O trânsito ficou bem complicado na região e moradores ficaram sem energia, inclusive. Vamos voltar para lá ao vivo com o repórter Neto Mota, que está no local do acidente, para saber agora a situação de momento. Neto. Olha, Beatriz, o trânsito continua parado parcialmente aqui na avenida, com apenas uma das vias como estava desde o início da tarde, quando aconteceu esse acidente por aqui. Os agentes do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito permanecem fazendo esse controle do fluxo, por isso, inclusive, que a gente ficou um tempinho ali em cima do viaduto João Lira, onde registra o maior fluxo das filas de carro em baixa movimentação por causa ainda dos reparos. Homens da Equatorial continuam trabalhando e os moradores acompanham, já que parte da região aqui permanece desabastecida em relação à energia elétrica. Parte já conta com a energia, mas outra parte aqui dos imóveis residenciais e comerciais, já que é uma avenida que conta com muito estabelecimento, parte continua aguardando. A Maria Marciel acompanhou as primeiras movimentações assim que a Equatorial foi chamada, depois da notícia em que um poste havia caído aqui em cima de um caminhão. A queda de um poste na Avenida Álvaro Calheiros, em Mangabeiras, causou um enorme congestionamento na manhã desta quinta-feira e deixou a região sem energia. O motorista do caminhão que passava pelo local disse que levou um susto quando ouviu o barulho. A gente vinha só passando na hora e simplesmente o poste virou por cima do carro. A gente está bem distante do poste, não tem nem possibilidade de encostar no poste, né? E aí, na hora que você viu que caiu por cima, você de imediato parou o caminhão? Sim, a gente parou, ficou dentro do caminhão, daí começou a dar uns estouros lá no transformador e a gente teve que descer, né? Primeiro a gente verificou que não estava próximo da gente os fios, então a gente desceu do carro. Agora foi um susto grande. Muito grande, livramento de Deus, né? De acordo com o DMTT, não houve colisão do caminhão com o poste. A dinâmica da ocorrência, ela confere com o relato do condutor. Porque às vezes o relato do condutor tem que ter congruência com o que a gente vê na via. Então, ele afirma que o poste cedeu enquanto ele passava. Realmente, a gente concorda com essa tese, porque se ele tivesse causado o derrubamento do poste, o veículo não estaria nessas condições. E outra coisa, já teria derrubado outros postes ao longo de outras vias, em razão do tamanho e altura. Então, há relatos aqui da população local que um outro veículo colidiu com esse poste na noite de ontem, esse poste já ficou cedendo e, por coincidência, no momento em que este caminhão passava hoje, o poste cedeu. Apesar dos pesares e das responsabilidades de cada usuário, a gente agradece por não ter ficado ninguém ferido. Ninguém se machucou, ninguém feriu. Foi um veículo de grande porte que suportou o peso do poste e que, imagine se fosse um veículo de pequeno porte, imagine se fosse um pedestre, imagine se fosse um usuário de uma bicicleta. Então, apesar dos pesares, o DMTT, como órgão de trânsito, vê a situação como controlada, porque não houve prejuízo à vida, já que a gente trabalha com segurança viária e segurança no trânsito. Por conta do acidente, foram necessárias algumas intervenções no trânsito. A primeira intervenção foi o bloqueio do viaduto industrial João Lira. Foi preciso convergir o fluxo de veículos para uma determinada rua próxima ali para poder ordenar o fluxo na região. Então, o primeiro bloqueio feito no viaduto industrial João Lira e depois as duas alças laterais do viaduto de acesso também ao Álvaro Calheiros foram bloqueadas. Então, foram primeiro 3 pontos de interdição, é uma via de 4 rolamentos, necessitou de intervenção maior. Com a chegada dos técnicos da Equatorial, foi feita a retirada dos fios e, a partir daí, da confirmação de que não havia risco ao usuário, tanto motorizado quanto pedestre, foi feita a liberação de 2 faixas de rolamento. Uma equipe da Equatorial esteve no local para desligar a energia e fazer o levantamento dos danos e providenciar os reparos necessários. Olha, Beatriz, nós acompanhamos agora na matéria da Maria Marciel, supervisor do DMTT, falando da versão que foi dada aqui, que eles acreditam muito
em que esse poste acabou cedendo em cima do caminhão. Assim que a gente chegou aqui, uma moradora da região também já havia chamado a atenção da nossa reportagem sobre o mesmo fato, dizendo que esse poste já estava numa situação vulnerável faz tempo. Segundo a moradora, ela passava aqui no passeio público junto com o cãozinho e via frequentemente as partes ali, ó, de ferro do poste em que aparentavam e tudo havia, os moradores acreditavam que esse poste podia cair. Então aí, ó, a gente viu que o DMTT está investigando este fato e agora a gente vai explicar o que já aconteceu por aqui. Para se ter uma ideia, 3 postes recebem neste momento mais ou menos 5 funcionários da Equatorial por poste nesse reparo, já que apenas esse que as imagens mostram não foi somente ele que foi atingido. O que já aconteceu por aqui foi a substituição desse poste que acabou cedendo por um novo poste que inclusive já está contando também com um novo transformador. Essa informação foi confirmada agora há pouco por um dos funcionários que veio me explicar como é que acontece esse trabalho técnico que já dura aí mais de 5 horas. Por volta do meio-dia houve esse grande impacto por aqui, Bia. Ainda permanece, já que o trânsito no horário de pico fica ainda mais complicado e com somente uma via a gente já dá para imaginar como é que fica. Então, atualizando o ponto 1, o poste foi substituído, um transformador também. O que vai acontecer daqui a pouco é a transferência dos fios que ainda estão no poste que está cedendo aqui na Álvaro Calheiros. Esses fios serão transferidos para o novo poste e logo mais à frente, ali, ó, um outro poste desses 3, né? A gente mostrou, os 2 ficam aqui onde estamos e mais um pouco à frente fica o terceiro. Esse terceiro, os funcionários estão aguardando o aval para poder fazer a religação da segunda parte dos imóveis comerciais e residenciais que ficam aqui na redondeza, que ainda não contam com o abastecimento de energia elétrica. A nossa produção entrou em contato também com a própria Equatorial, que em uma nota acabou confirmando a previsão de início da volta desse abastecimento de energia elétrica por aqui. Por volta das 8 horas da noite, segundo a empresa, esse serviço deve ser concluído e a energia deve voltar para quem ainda aguarda essa informação e também pela própria energia. Volto para você, Bia.